Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball. Eu sou André Tavares Dré, o professor. Tudo bem? Noite terrível para os brasileiros nas competições sul-americanas. Coisa horrorosa, só coisa horrorosa mesmo. Santos e de Strongs, o nome destruncado lá, o da Bolívia. Santos 1 e o time da Bolívia 2. Decepção do Peixe, hein? Vai ficar difícil para classificar, hein? Ficou feio o negócio. Assisti o jogo, não gostei. Santos muito mal organizado em campo. Tomou um sufocaço. É o que eu sempre falo no canal, né? Aqueles 10 minutos ali são, às vezes, decide um jogo, uma partida, uma classificação. Os caras começaram com tudo. Quando viu, o Santos abriu o olho e estava 2-0. Vai ficar difícil. Palmeiras e o Defensors. Só que o Palmeiras jogou com time reserva em casa, né? E perdeu de 4-3. Na verdade, esse 4-3 aí foi porque o cara foi expulso do Palmeiras, lá o lateralzinho direito, esquerdo deles. Foi expulso e aí complicou o finalzinho do jogo do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras ainda está bem na Libertadores, está com uma vantagem boa, não tem grandes perigos, mas o Santos sim, o Santos está complicado o negócio. Pela Sul-Americana, o Bahia, bora Bahia, perdeu para o Independente da Argentina. Complicou também a vida do Bahia. Bastante, inclusive, na situação do Bahia no grupo. Isso pela Sul-Americana, né? E os os últimos jogos da noite, né, da Copa Libertadores da América, São Paulo e Racing e Fluminense e Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla meteu 2-1 no Fluminense. O Fluminense jogou pouco, cara. O Abel Hernandes fez um gol, né? O ex-internacional de Porto Alegre fez um gol pelo Fluminense, mas o Fluminense jogou pouco. A derrota foi super merecida, né? Já o São Paulo também com as reservas e com uma situação bem tranquila na tabela, jogou com o seu tradicional esquema do Hernan Crespo, com 3 zagueiros, tradicional futebol argentino, 3 zagueiros, 2 lateral apoiando e tal. Perdeu para o bom time, fechadinho do Racing, né? Aquele famoso pega-ratão com Copete no centroavante, e ganhou de 1-0 o time argentino. Mas São Paulo jogou pouco, os reservas jogaram muito pouco também, né? Nossa, meu Deus. Os caras vêm mostrar serviço, né, cara? Tu vê que entrou no final ali o Daniel Alves e o Luciano já deu uma melhorada de leve ali, mas melhorou bastante ali no final, né? Mas não deu. Olha, noite terrível para os brasileiros. Ficou feia a coisa. O São Paulo está tranquilo, né? Embora tenha perdido. O Palmeiras também está tranquilo nos grupos, né? Agora a situação do Santos é bem complicada. A do Bahia na Sul-Americana é bastante complicada. E a do Fluminense também pode complicar, né? O Fluminense até tem uma situação interessante, porque o River Plate joga amanhã com 10 jogadores, cara. 10 jogadores na linha só. E ele tem um lesionado que vai poder jogar no gol. E o cara é da linha. É o cabeça de área deles titular, mas ele está lesionado, se prontificou, se ofereceu para jogar no gol, né? E eles vão só com o jogo 10 jogadores de linha por causa da Covid, né? E a Conmebol se recusou a deixar eles escrever mais 2 goleiros, no caso, para ir pelo menos com 10 de linha e 2 goleiros, né? Um no banco pelo menos, né? Mas não deixaram, até agora as últimas notícias da noite, não. Mas também bem feito pro River, porque, pô, foi avisado, a Conmebol disse, ó, escreve tantos jogadores. Aí, não, só vamos escrever 20, 30, tá aí, ó. A galera pegou Covid agora, né? Então vai ser complicado pro River amanhã. É o grupo do Fluminense. O Fluminense está de olho nessa partida aí. Nas notícias da bola, a gente deu uma espiada aí que o Renato Gaúcho, o Portaluppi, a menina Renata, mantém conversas ainda com o Timão, né? Eu acho que seria uma boa pro Corinthians, né, meu? Até como torcedor, né? Mas eu acho difícil, cara. Acho difícil. Se bem que o Renato, né, como ele falou, eu vi a entrevista dele, acho que foi a semana passada, no Bem Amigos, foi semana passada. Ele diz que está numa situação confortável, ele quer desafio, ele não quer, claro, óbvio que ele quer dinheiro, né? Mas ele está numa situação confortável em relação a escolher desafio.
Acho que o Corinthians seria um puta de um desafio na carreira dele, né, bicho? Primeiro que o Corinthians está numa draga. Mas o Corinthians é o Corinthians, né, meu? É o Corinthians, cara. Não sei, eu acho que seria uma boa, mas deve sair a resposta de hoje para amanhã. Os empresários estão analisando a proposta do Corinthians, meu. Outra situação interessante que também eu vi hoje nas noticiários do Mundo da Bola, o Thales Mágico do Vasco da Gama, né? Com 69 partidas, apenas 69 partidas e 5 gols pelo Vasco da Gama, acaba de ser vendido por 42 milhões, né? À vista, avistão, dinheirinho na mão, limpo, né? O jovem atacante promissor do Vasco da Gama. É o futebol brasileiro, né, cara? Não fez nem 69 partidas, não fez apenas 69 partidas, quer dizer, não chegou a 100 partidas completas pelo clube e já... Agora o que me chama a atenção é porque foi vendido para o futebol americano, né? Um troço... Bom, o dinheiro fala mais alto, né? Mas, pô, um gurizão novo podendo ir para a Europa, tal, etc., foi para o futebol americano. O Júnior Baiano, lembram dele? Zagueirão da Copa de 98, jogador rodado, multicampeão no Palmeiras, no São Paulo, né? No Flamengo. Assumiu como treinador do Central do Pernambuco, na Série D do Campeonato Brasileiro. Júnior Baiano. Certo, o time dele vai descer o cacete, né? Na bolha flamenguista, recebemos hoje várias situações, né, da bolha flamenguista. Diz que a venda do Gerson está praticamente concretizada, né? Aliás, vai ser um baita de um dinheiro nos cofres da massa rubro-negra, do rubro-negro, né, do Flamengo, né? E se especula muito a vinda do Davi Luiz para fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio. E ainda dizem que o Everton e o Arrasca pode ser que estejam de saída também. Será? São notícias da bolha flamenguista. Vamos ver o que vai dar aí. Aqui no nosso quintal, o nosso Figueirense confirmou as contratações de André, lateral direito, Edson Cabeção na zaga, Roberto atacante, aquele Roberto. E parece que o Diego Tavares, jogador rodado aí pelo Brasil, também parece que está fechando com o Figueirense. Já no Avaí, o Braulio da Silva Machado, se eu não me engano, esse é o nome do cara, é o árbitro para Avaí Brusque, Avaí em Brusque, né? Com transmissão do GE pela internet, Avaí Brusque pela internet. E para fechar, alô Tite, chave na seleção, quer dizer, a CBF contactou o Xavi, lembram do Xavi, baita do meio-campista da Espanha, para ser auxiliar do Tite até 2022, e após a Copa de 2022 o Xavi assumiria o comando da seleção brasileira. A CBF confirmou, né? Embora parecia ser só uma especulação, mas a CBF confirmou. O bom seria o Guardiola, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, eu acho que o Brasil tem treinador para bancar a seleção brasileira, né, cara? Vamos ser sinceros, né? No meu modo de ver, acho que o Renato Gaúcho era a bola da vez. Mas estão insistindo com o Tite, então vamos de Tite. Falando em Tite, vamos para o desafio do Barão, que eu anunciei aí, o nosso Eduardo Barão, o Duda, o presidente do Domingo Futebol Clube. Ele largou um desafio para mim lá nos comentários. Eu tô falando que esses comentários rende resenha aqui no canal. Vamos comentar, galera. E o Eduardo Barão me pergunta, tu queres tanto o Rony e o Marinho, mas vais botar no lugar de quem, meu querido? Primeiro, Eduardo Barão, eu acredito na minha visão de futebol, que a seleção olímpica já está lá. A seleção principal ainda não está, não carimbou a Copa 2022. Então eu ia com os melhores jogadores do Brasil na seleção principal. Por isso que eu defendi o Gerson na seleção principal. Para que eu vou convocar o cara para a seleção olímpica? Bruno Guimarães na seleção principal, né? Então, por quê? Porque a Olímpica já está lá. Então, primeiro eu vou jogando a Olímpica ali, porque era a principal. Os melhores têm que estar na principal, independente de idade, de idade, de clube, etc, etc. Então, por isso que eu defendi o Gerson na principal.
E aí ele me pergunta, né? Mas aonde que tu ia botar o Rony e o Marinho? Olha, eu cito três. O Dudu, que ele sempre esquece para convocar aquela panela dele ali, o pastor, o Tite. Mas o Dudu até concordo que agora é carta fora do baralho, mas está voltando o Palmeiras. Se voltar a jogar bem, eu vou cobrar o Dudu na seleção, né? Mas eu acho que o Rony e o Marinho mereciam seleção, cara. Que isso? No lugar de quem, meu querido? Quer ver? Olha só, vamos pegar o nosso menino Ney, para delírio das Neymarzete. Ele não joga com a 10. Puxa ele pro meio de campo. Tira o Paquetá. Pra que Paquetá, bicho? Não, pra que Paquetá? Tira o Paquetá e puxa o Rony. Ou puxa o Marinho. É ou não é uma boa solução, né? Outra situação. O Jesus. O que Jesus fez na seleção brasileira até hoje? Além de jogar pela ponta direita, segundo o Tite, que para mim, se ele joga no meio, no centroavante, até ainda vai bem. Nada fez. E tá no banco do City. O melhor treinador do mundo bota ele no banco. Então também não chamava ele. Então aí, ô Eduardo Barão, eu já consegui 2 vagas. Uma pro Rony e uma pro Marinho. E a outra situação, meu querido, que eu vi, cara, é o seguinte. Se dava uma resenha no Domingo Futebol Clube, né? Depois daquele churrasquinho ali, né? Olha só. Douglas Luiz, pra que levar esse cara, bicho? Pra quê? E outra coisa, ele tá suspenso, tá? Ele não joga uma partida. Então pra que eu vou levar um cara suspenso? Pra jogar contra o Paraguai dentro de casa? Aí tá de sacanagem, né, Tite? Porra, então por isso que eu defendi Marinho e Rony, e principalmente a garotada da seleção olímpica na seleção principal. Esse é o que eu sempre falo. O Tite, o pastor e o seu rebanho, ele só fica ali naquela mesmice, cara. Olha, é difícil. Mas gostei, Eduardo Barão. Viste como eu tive resposta pra ti, cara? Galera, vamos comentar aí, né? Fazer os comentários aí no vídeo, porque é o que movimenta o canal, né? E após essa noite desastrosa pro futebol brasileiro, vamos aguardar amanhã, porque amanhã parece que tem o nosso Mengão, etc. Tem Campeonato Paulista aí. E voltamos para uma próxima resenha. Obrigado pela audiência. Vamos curtir, vamos compartilhar e vamos divulgar esse vídeo. E fazer inscrição no canal, né? Falou, galera. Buenas!